O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 9, celebramos a 19ª semana do tempo comum. O Evangelho que nos ilumina é de Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27. Muito bem, minha gente, estamos aí caminhando cada vez mais para a planificação do amor de Deus em nós. Nós precisamos dar passos, é claro. Estamos no segundo dia da semana, né? Então nós temos ainda todo esse tempo litúrgico, todo esse tempo civil, toda a realidade do mundo, para podermos, a partir da palavra, a partir dos ensinamentos, a partir da nossa fé, ter um olhar diferenciado deste mundo. Nós precisamos olhar pelas lentes de Jesus, pelas lentes da ressurreição, pelas lentes da paixão. Precisamos de ler, costurar o nosso dia a dia pelas lentes da justiça, da paz, da alegria, da felicidade. Precisamos buscar isso, precisamos construir isso no nosso dia a dia. Porque se o cristão, aquele que crê não constrói, quem vai construir? Vamos perder para aqueles que não são nem cristãos, não são nada, e estão talvez fazendo até melhor do que a gente? Não podemos isso. Não é porque nós somos mais ou menos, mas pelo menos precisamos dar respostas. Dar respostas às perguntas perversas, difíceis, que estão por aí. Precisamos sim, nós não podemos nos acomodar, não é verdade? E interessante que o Evangelho de hoje fala um pouquinho daquilo que foi o de ontem, domingo. Ontem os judeus estavam murmurando, hoje os discípulos não estão acreditando naquilo que Jesus está falando sobre a questão que o matarão, ele ressuscitará no terceiro dia, e os discípulos ficam tristes com isto, né? Claro, eu vou dizer da mesma forma que eu falei ontem no início do Evangelho de ontem, domingo, que não era fácil para o mundo judaico, ou não era fácil para os seus discípulos, seus apóstolos, entender aquilo que Jesus estava falando. Era totalmente novo. Imaginem, totalmente novo. Eles tinham uma aliança, né? Tinham o profetismo, tinha tudo isso, e mesmo assim esperavam o Messias, e mesmo assim não conseguiam assimilar aquilo que Jesus estava falando, estava dizendo. Hoje, por exemplo, Jesus está falando da sua morte, falando da sua ressurreição, aliás, falando até de impostos, que os impostos são cobrados dos estranhos, diz Pedro, e Jesus falando que eles seriam livres, né? Indicando assim que estão oprimindo os próprios filhos, né? E Jesus não oprime ninguém, pelo contrário, Jesus não é como aquele que cobra impostos. Não, Jesus é aquele que alimenta toda a sociedade, todos aqueles que querem. Mas, de novo, não é fácil essa sociedade adquirir esse ensinamento novo e, como a gente diz numa linguagem mais comercial, né, comprar essa ideia de Jesus, esse momento de Jesus. Então é meio difícil sim, por isso ficam tristes. Mas Jesus é aquele que você pode olhar em qualquer evangelho, ele nunca desiste. Especialmente daquela comunidade que ele precisa formar, ele nunca desiste. Ele sabe que é difícil e nunca desiste e vai fazendo com que esta nova palavra, essa boa nova vai sendo inculcada nesses discípulos, na sociedade e, claro, nos deixa todo esse legado de fé que nós precisamos ter para podermos assim continuar esse legado de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, que nada mais é a missão de construirmos o reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.